Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está me ouvindo. Tudo bem com você? Tudo bem, meu querido irmão? Eu espero do fundo do meu coração que tudo esteja bem. Estamos há algum tempo sem os nossos devocionais desde o ano passado, né? Estamos aí continuando apesar das tempestades. Elas vêm, elas vão, mas estamos firmes. Estive passando por um período de grandes provações em relação à minha saúde, mas aos poucos a gente vai fazendo aquilo que é possível. Eu agradeço a cada um de vocês que se inscreveram no canal, que estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Fique à vontade para estar passeando neste canal e escolhendo uma mensagem que melhor fale ao seu coração. A palavra de Deus está aí sendo gravada, caso você queira ouvi-la através de nós. Amém? Estou partilhando com você as minhas leituras bíblicas. O amor pela palavra de Deus deve ser o princípio para que nós venhamos conhecer o nosso Senhor. Amém? Vamos então ao devocional do dia de hoje, continuando apesar das tempestades. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, toda vez que chove, eu sempre tenho na minha mente uma imagem. Minha avó no centro da casa com as mãos levantadas para cima. Nós morávamos numa casa de tábua e quando chovia o vento balançava a casa de um lado para o outro. E nós éramos crianças e havia uma beliche na casa, então a nossa avó colocava a gente na beliche, na cama da beliche, debaixo, Se caso caísse, caía na beliche de cima e nós ficaríamos protegidos na cama de baixo. E depois que ela fazia isso, não era incomum nós vermos a água entrar pelo barraco e chegar até a canela. E às vezes ter a impressão que chovia mais dentro do que fora. Mas ela levantava as mãos de uma maneira até dramática, pedindo: meu Deus, segura e sustenta a casa, e outras palavras que eu não me lembro, mas eu lembro da expressão do rosto, as lágrimas descendo, as mãos estendidas, enquanto a tempestade durava. Eu tenho essa lembrança. Outra irmã minha não tem essa lembrança. Ela tem a lembrança de quão miserável nós éramos e quanto nós passávamos necessidade e estávamos numa casa tão miserável ao ponto de quase morrer debaixo dela. O que eu quero dizer com isso? Existem dois tipos de pessoas no mundo, dois tipos de situações que nós passamos enquanto pessoas no mundo. E essas pessoas, elas são divididas: aquelas que estão passando por uma crise e aquelas que irão passar por uma crise. Seja ela boa ou má, seja ela serva de Deus ou não. Nesses últimos tempos, com pandemia, com eleições, com tudo de ruim que nós estamos vendo que está acontecendo, estamos encontrando mais o tipo das pessoas do primeiro caso, as que estão passando por uma crise. Jesus, ele vai falar para a gente sobre o sermão da montanha, sobre dois homens que construíram suas casas. Um construiu a sua casa sobre a fundação sólida feita de rocha, enquanto o outro construiu a sua casa sobre uma fundação instável de areia. Enquanto eu olhava para minha avó exercendo a fé dela e construía os meus alicerces sólidos em Jesus, os meus irmãos olhavam para as circunstâncias e construíam seus alicerces sólidos na areia. Não, aliás, sólidos, porque sólido não tem como estar na areia. Construiu o seu alicerce numa fundação instável, ou seja, na areia. Jesus disse sobre o que aconteceu com ambas as casas. Caiu a chuva,
Mateus capítulo 7, no versículo 25, vai dizer: caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos de um lado para o outro e deram contra a casa. E aí, irmão, o problema é que não está no cair da chuva, porque a chuva caiu tanto para a casa com a fundação sólida na rocha, quanto para a casa com a fundação feita na areia. E o vento soprou nas duas. E a chuva cair e o vento soprar em ambas as casas, aquela que tem uma fundação sólida e a que tem a fundação estável, aquela que tem os valores firmados em Cristo e aquele que não tem os valores firmados em Cristo, essa tempestade, essa ventania ocorrer é uma questão de tempo, porque todos iremos passar por isso. Eu adoraria poder dizer para você que nós vamos alcançar um ponto da nossa vida em que nossos problemas desaparecerão, que a gente vai fazer uma oração e tudo vai sumir instantaneamente. Irmão, não vai, isso não é verdade. Algumas coisas nós iremos superar e passaremos para o próximo nível. E no próximo nível existe os desafios peculiares a este nível. No próximo nível, nós estaremos com novos problemas, se é que nós passamos do nível que nós estamos. Na realidade, alguns problemas simplesmente substituem outros. Aí você fala: mas pastora, você está me desanimando. Não, eu quero que você se prepare para a ventania, eu quero que você se prepare para a tempestade, eu quero que você resista aos dias maus, construindo a sua casa na rocha, não olhando para as circunstâncias. Todas as vezes que chove, eu levanto as minhas mãos para o alto e faço como minha avó. Eu levanto e oro. Minha casa hoje não é uma casa de tábua, mas por ela ter começado uma reforma e não essa reforma não ter terminado, ela está com uma fragilidade. Há um ano e meio mais ou menos que eu comecei a reforma e durante esse processo já choveu, já carregou telha. E isso tem uma coisa que desde criança eu temi muito, foi tempestades. E quando eu falo é tempestades reais, não psicológicas, emocionais. Não também que eu não estou dizendo que não tenha medo dessas, mas eu estou falando da tempestade real. Então essa semana choveu muito forte. Muito. Eu levantei minhas mãos, eu lembrei da minha avó. E levantei as minhas mãos e orei. O meu quintal tem o mato está quase 3 metros de altura. Pois quando eu tiver oportunidade eu conto contigo, irmão. O mato afundou, abaixou com a ventania, mas você não via vento no meu quintal. Como o mato abaixa sem vento? A árvore do vizinho balançando, a chuva caindo com toda a força no telhado do vizinho. E o meu quintal eu não via o vento, mas eu vi o resultado desse vento com o matagal abaixado. E eu glorifico a Deus porque eu aprendi, no meio da tempestade, erguer as minhas mãos para cima. Não ignorei, quando eu era criança, a água entrando por dentro da casa, a enxurrada, a água pegando metade da canela da minha avó. Isso não foi ignorado por mim, está no meu imaginário. Não ignorei que a minha casa de tábua tinha mais de 1000 janelas, se é que você me entende. Nada disso foi ignorado por mim, a forma paupérrima em que nós estávamos. Mas isso não impregnou na minha alma, não me queimou a minha alma para trazer para mim uma lembrança de como a nossa vida era miserável e desgraçada. Não tenho essa sensação. Eu só consigo ver a força da minha avó com as mãos dela para cima, orando durante a tempestade para que a casa não matasse ela com seus netos. Isso marcou minha alma. Isso marcou. Nós já éramos cristãos. E, irmãos, nós sabemos que algumas vezes essas provações, dificuldades na nossa vida aparecem de forma a
aleatória. Mas elas não são aleatórias. Ou elas vêm para nos provar, ou elas vêm em forma de colheita das consequências das más escolhas que nós fizemos, ou das boas escolhas, porque nós colhemos a semente má que plantamos e colhemos a semente boa, ou estamos sendo provados como foi Jó, ou como aquele cego que os discípulos falaram assim: Senhor, quem pecou, esse ou os seus pais? Jesus, não, ele está assim para que a glória de Deus fosse cumprida. E a outra coisa, a gente pode passar no meio dessa provação para que Deus teste aquele irmão que diz que ama a Deus na hora de nos ajudar. Tudo isso são situações que devemos levar em consideração no meio de todas essas circunstâncias difíceis. No meio de todas essas circunstâncias dolorosas, extremamente dolorosas e complicadas. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 45, ele diz: porque ele faz nascer o sol para os bons e para os maus, e ele derrama chuva para os justos e para os injustos. Ou seja, ele abençoa ou ele cobra tanto do justo quanto do injusto. Aquela ideia de, o irmão está em pecado, o irmão está... Isso não foi outorgado a nós nos preocuparmos. A Bíblia fala: se você pode fazer o bem, faça o bem, porque se você não fizer, você peca. Se o outro está passando por provação ou cobrança de pecado, isso é problema dele com Deus. O nosso problema é olhar para a situação do irmão sem sentenciá-lo, sem julgar e sentenciá-lo, acreditando que ele está em pecado, e virar as costas. Esse não é função minha, não é função sua. Porque, irmãos, a tempestade na nossa vida, ela tem começo, meio e fim. Hoje a tempestade pode estar sobre a minha vida, amanhã é sobre a sua. Como você gostaria de ser tratado no meio da sua tempestade? O apóstolo Paulo nos fala o seguinte: os nossos sofrimentos leves e momentâneos são para produzir para nós uma glória eterna que pesa muito mais que todos eles. Se é sofrimento, entre aspas, crédito, ou seja, provação, como Jó, como aquele cego, ele é leve, ele é momentâneo e ele vai produzir em nós glória eterna. Se está cobrando de nós a péssima semente que algum dia nós plantamos, ou que, não sei porquê, muitas vezes nós infelizmente persistimos em plantar, quando Deus cobrar essa péssima, quando Deus fizer com que nós façamos a colheita desse péssimo plantio, esse sofrimento também vai ser leve e momentâneo e irá produzir para nós um peso de glória eterna. Você vai falar: mas como assim, pastora? Porque para mim, se eu estou em pecado e Deus está cobrando essa semente ruim de mim, vai servir para me purificar, vai servir para me firmar os passos no Senhor e vai servir para que eu mude de rota. E se eu não mudar, vai servir para Deus falar: te deu a oportunidade, eu falei para você que você ia colher e você vai colher, a palavra de Deus vai se cumprir. Vai servir também para que o outro irmão olhe para a minha vida e faça igual diz o ditado: vou colocar minha barba de molho, porque isso está acontecendo com fulano, não pode acontecer comigo. Por isso que nós não podemos olhar para o irmão na prova, na luta e ficar conjecturando pecado na vida alheia, porque estamos plantando uma semente de julgamento e sentença. Se estamos plantando uma semente de julgamento e sentença, com certeza iremos colher uma semente de julgamento e sentença. A palavra de Deus fala que da mesma forma com que nós julgarmos, nós seremos julgados. Se você olhar para o irmão e julgar a vida dele, Deus vai te julgar da mesma forma. Irmãos, tempestade tem começo, tem fim. Mas algo virá dela, e é uma glória imensurável, porque o nosso Deus não dá ponto sem nó. Então toma cuidado, que hoje você pode estar tocando na menina dos olhos de Deus, e amanhã você pode ser o próximo. E como você gostaria de ser tratado? Eu gosto de estar sempre frisando Mateus no capítulo 7, versículo 12, aquilo que você quer que os outros vos façam, faça você primeiro. Faça você primeiro. Então, irmão, voltando à tempestade, quando eu
nossa casa de tábua foi substituída para uma casa de alvenaria, as pessoas que fizeram a construção e derrubaram a casa de tábua, o cara falou, isso aqui não tem estrutura nenhuma, como isso aqui caiu? E eu sabia por que aquilo não caiu. Eu era uma criança, porque nós vivemos nessa casa até os 15 anos, mais ou menos, trocava uma casa de tábua e substituía por uma outra casa de tábua. E todas elas, a minha avó estava com as mãos estendidas, orando para que ela não caísse sobre nós. E ela não caiu. Aí você vai falar, mas Deus não te livrou da casa de tábua. Mas Deus me fez crescer em fé, tendo a fé da minha avó. Mas Deus poupou a nossa vida. Mas Deus foi testemunho da obra de Deus, daquelas pessoas que foram construir a casa de alvenaria e olhar para a fundação da casa de tábua e não tinha fundação nenhuma, cara. É como se tivesse madeira solta no ar. Muitas vezes Deus não nos vai livrar, irmão, de ter a enxurrada até na metade da canela e a chuva cair dentro da nossa casa e o vento soprar tão forte que a casa vai por um lado para o outro, para um lado e para o outro. Mas a casa não vai cair. Você não vai morrer se você levantar suas mãos para cima e firmar o seu alicerce na rocha que é Jesus. Hoje eu tenho meus irmãos fora da presença do Senhor. Quando eles lembram deste momento, tudo que eles pensam é na água batendo nos arteiros, né, na canela, e a casa de pau a pique e a miséria e a desgraça que nós vivíamos. E tudo que eu me lembro é que coisa maravilhosa que minha avó fazia. Que fé a minha avó tinha. Que com as mãos estendidas para o céu, Deus ouvindo as suas orações, poupou a vida dela e a vida de 6 netos. Que vida maravilhosa o Senhor concedeu a todos nós, justos e injustos. Muitas vezes nós não conseguiremos controlar as circunstâncias, irmãos. Não tente controlar as circunstâncias. Levante suas mãos para os céus e ore a Deus. E eu sempre gostei daquela passagem porque me faz também lembrar das mãos da minha avó estendida. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Se nós não conseguimos controlar a chuva e o vento, Deus consegue. E se Deus não puder controlar a chuva e o vento, Ele não deixa o alicerce da sua casa se desfazer. E se não houver alicerce na sua casa, Ele será a própria fundação e o alicerce da sua casa. Ainda que seja de pau a pique, ainda que você seja paupérrimo, Ele é o fundamento da sua casa. E não da sua casa física, da sua casa espiritual. Nós podemos não controlar todos os acontecimentos que aparecem no nosso caminho, na nossa vida, mas nós podemos controlar a nossa reação diante desses acontecimentos. Deus continua sendo Deus. Levante as suas mãos. O Senhor Jesus, nosso Deus, não está com as mãos dele encolhidas para não poder nos atender. Olhemos, fixemos os nossos olhos naquilo que nós não vemos, que é o Senhor, mas nós temos completa convicção de que Ele está presente. Deus não é transitório, as bênçãos de Deus não é transitória, é eterna. O Senhor é. As tempestades vão passar e nós continuaremos caminhando apesar delas. Amém? Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz.